Nós estamos de volta com o programa Bem Assim. A gente já inicia esse novo bloco convidando você a assistir aqui com a gente uma reportagem especial. Olha só, as clínicas de estética trazem cuidados especiais para garantir o seu bem-estar e a busca pela beleza. Mas você sabia que as empresas do setor estão cada vez mais atentas quanto à contratação de seguros para a proteção dos clientes e dos equipamentos? Pois é, a gente vai ver todos os detalhes agora nessa reportagem especial. Vamos acompanhar. Na contramão da crise, o mercado da beleza é um dos mais promissores no Brasil. De 2010 para cá, o segmento de estética só cresceu. O número de centros estéticos e salões de beleza no país aumentou 567% e existe a previsão de um crescimento de mais de 14% até o ano de 2020. Em Alagoas, esse cenário não é diferente. Hoje em dia, as clínicas não conseguem alavancar suas atividades se elas não forem supridas de tecnologia. E o nosso maquinário aqui, por exemplo, tem um valor agregado alto, certo? Vem de empresas com credibilidade e a gente precisa dessas máquinas sempre funcionantes para que a gente atenda os protocolos dos clientes e isso demanda segurança. E dentro de uma clínica existem equipamentos que são fundamentais para o melhor desempenho do trabalho dos profissionais. São máquinas muitas vezes importadas e que são responsáveis por cuidar da estética e da beleza de muitas pessoas. E se elas não funcionam corretamente, podem causar danos irreversíveis aos pacientes. A gente acaba sendo um parâmetro de qualidade e segurança. À medida que a gente se sente seguro, à medida que a gente está seguro, o nosso paciente vai estar seguro de que vem no local certo, que os aparelhos passam por uma manutenção, calibração, periodicamente e que o risco de acontecer alguma coisa ali é muito difícil. E como o mercado de seguros acompanha outros setores da economia, o ramo da estética também recebeu uma atenção especial. Afinal, ter máquinas tão caras significa redobrar os cuidados. Nos últimos 2 anos esse produto vem crescendo bastante, não só de salão de beleza, mas com essas clínicas de estética. Então esse produto vem crescendo muito no mercado, inclusive no mercado alagoano, a procura desse produto é muito bacana. Entre os benefícios que o seguro de equipamentos estéticos e ou dermatológicos oferece, estão a cobertura contra danos elétricos, danos físicos, roubo, furto qualificado e despesas fixas em todo o território nacional. Hoje, essa cobertura acessória você tem tanto nos equipamentos da clínica, como caso venha acontecer um assalto dentro da clínica, os pertences desse cliente, toda a responsabilidade é ressarcida. Nesta clínica, localizada em Maceió, todos os equipamentos estão segurados. As garantias se estendem entre os danos aos equipamentos estéticos e também para o possível roubo dos bens. Isso sem falar nos serviços exclusivos de assistência para centros de beleza, como instalação de espelhos e prateleiras ou reparos. Os responsáveis da empresa admitem que as vantagens são muitas. É uma mão lava a outra, né? Então, a gente andando junto com o seguro, o que é que acontece? Eu vou ter menos aparelho quebrando, uma melhor qualidade no meu serviço, né? Onde eu estou segura de que o aparelho está funcionando bem, né? E geralmente os seguros eles indicam a manutenção de uma empresa que trabalhe com a fábrica, que faça a manutenção da fábrica. Então isso nos dá mais segurança de que saber que aquele aparelho não vai causar nada no paciente. Como a gente colocou uma clínica com um certo padrão, então foi fundamental que a gente assegurasse tanto os bens de maior valor da própria clínica, como o próprio espaço estrutural. Então a clínica ela já é assegurada também. Então a gente trabalhar nesse aspecto de ser preventivo é fundamental. E no final das contas, quem agradece o resultado de tanta preocupação é o cliente. O equipamento é segurado, então a gente não tem preocupação nenhuma. A gente vem bem tranquilo, com a cabeça bem entrega, deita, dorme, deixa eles fazerem o procedimento que eles quiserem. E sabe que quando acordar vai estar maravilhoso. Hoje eu não conceberia ter certos equipamentos e certas máquinas aqui na clínica sem um seguro. Seria impossível, impraticável.
Pois é, gente, olha, bem bacana aí essa matéria que foi feita aí por Mara, também teve a produção do Alexandre Lino, a edição da Paula Daniele, colaboração também da nossa Lara, que enfim, ficou uma matéria bem bacana e bem interessante, imagens também do Flávio Santos. Agora, gente, vocês sabem o que é biofeedback? Já ouviram falar nisso? Talvez não, né? Mas em transtorno de ansiedade, eu aposto que sim. Pois é, biofeedback vem como uma ferramenta para tratar exatamente a ansiedade, que olha, é uma coisa que tem crescido bastante aqui no nosso país. A gente está com Larissa Lins, ela que é psicóloga, e vai falar sobre esse método. Bom dia, Larissa, tudo bem? Bom dia, primeiramente, bom dia. Tá? O biofeedback, ele é uma ferramenta terapêutica, tá? Uma ferramenta que permite informações, tá? Para a gente poder ter uma capacidade de autorregular, no caso, a ansiedade e o estresse. Tá? O biofeedback também ele não é só utilizado na ansiedade, né? Hoje vamos falar sobre ele na ansiedade, mas ele também é trabalhado em outras patologias, tá? Como o transtorno de humor, como os transtornos depressivos, o transtorno do controle do impulso, na perspectiva também da dependência química, tá? Para vocês terem, e na medicina esportiva também. Para vocês terem uma noção, times grandes europeus, como o time do Milan, o time do Chelsea, eles já trabalham com essa ferramenta terapêutica, tá? Justamente para melhorar a performance dos atletas, o nível de desenvolvimento também, o nível de desempenho dos atletas, né? Diminuir o nível de ansiedade, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem a nossa judoca, que é a Rafaela Silva, medalhista, né? Depois que a Rafaela ela participou da competição e ela foi medalhista, várias pessoas começaram a questionar qual foi o método, né, que Rafaela utilizou para se preparar para aquele dia, para aquela competição. E uma das estratégias que ela trouxe junto com a psicóloga dela, que é a grande Adriana Lacerda, foi a ferramenta do biofeedback, né? A Rafaela lá traz que o biofeedback ajudou ela a manter a calma nas lutas, né? Autorregulou realmente a ansiedade dela. Então, por isso que ele é um autorregulador da ansiedade. Primeiro, o que a gente deve entender por ansiedade? O que é ansiedade? Para o pessoal de casa ficar antenado, será que eu realmente tenho isso? O que é ansiedade? Ansiedade, vou explicar assim de uma forma mais simples, é o medo de algo que ainda não ocorreu, tá? O medo de algo que ainda não aconteceu. Um exemplo que eu vou dar aqui, tá? Estou ansiosa para uma prova. É o medo de não me sair bem na prova, mas ainda não aconteceu. Estou ansiosa com umas contas a pagar. É o medo que eu tenho de não dar conta de pagar as minhas contas, mas as contas ainda não chegaram, tá? Estou ansiosa para uma entrevista que eu vou dar na TV, tá? É o medo de não me sair bem na TV, de não falar bem, de não me expressar bem, mas eu ainda não participei da entrevista. Então, a ansiedade, ela tem essa característica, é o medo de algo que ainda não aconteceu, é um sofrimento antecipatório. E quando ela se torna um transtorno? Isso. Na verdade, a ansiedade, ela é normal, tá? É uma emoção normal. Em excesso é que ela vira doença, que ela vira patológica. Tá? A ansiedade, todos nós temos ansiedade. É normal a gente vir dar uma entrevista, a gente se sentir ansioso, a gente participar de uma reunião de trabalho, se sentir ansioso, a gente ir conhecer alguém, a gente se sentir ansioso, é normal. Agora, de forma persistente, tá? E de forma intensa, aí sim ela se torna um transtorno de ansiedade. Aí a gente vai ter que avaliar, né, e também em qual transtorno esse paciente, esse avaliado, ele pode se encaixar, né, porque a gente tem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Então é preciso ficar atento, então, em referente a esses graus, né? Isso. Como eu falei, a ansiedade ela é algo normal, mas se a gente realmente tem uma ansiedade, é aquele indivíduo que ele está sempre muito inquieto, ele está sempre muito agitado, ele sente ansiedade para tudo que ele vai fazer, para tudo que ele vai desenvolver, as atividades corriqueiras, as próprias atividades que ele já está acostumado a fazer, mas ele sente muita ansiedade, ele está sempre muito inquieto naquela agitação comportamental, nesse momento é bom que ele procure um profissional para ele poder ser avaliado, tá? E aí é quando entra, então, essa nova ferramenta, o biofeedback. Como é que ele funciona? Você, inclusive, trouxe um aqui pra gente, não foi, Larissa? Isso. Na verdade, ele é todo um aparelho, tá? Só que assim, eu só trouxe aqui só para vocês terem, para o pessoal de casa ter uma noção de como é que funciona. Aqui é um sensor, tá? E aqui é um eletrodo de contato.
Na verdade, é o seguinte, no primeiro momento, a gente faz uma anamnese com o paciente, tá? A gente faz uma entrevista, o que a gente chama de entrevista inicial. Nessa entrevista inicial, a gente vai conhecer um pouco da história de vida do paciente, né? Como é que é o funcionamento dele social, como é o funcionamento dele laboral, o funcionamento dele familiar, através de todas as observações clínicas, tá? Dependendo até do paciente, a gente pode também aplicar uma escala de ansiedade, tá? Para a gente poder verificar qual é o grau que esse paciente ele se encontra, qual é o score, tá? Se ele tem um score leve, se ele tem um score moderado ou se ele tem um score grave de ansiedade. A partir daí, no segundo momento, a gente cria com o paciente uma pirâmide, que a gente chama escala de eventos. Eu vou pedir para o paciente para ele expressar qual é o evento que ele, para ele, na percepção dele, ele tem um grau mais elevado de ansiedade, vamos dizer assim, 100% de ansiedade, 90% de ansiedade, até o que ele tem menos ansiedade. Esse é o segundo passo, tá? No terceiro momento, a gente vê aí a imagem, inclusive, volta por favor a imagem, Max, para a gente ver novamente, que aquele já era um diferente. Esse que você trouxe é de colocar na orelha. Esse daqui a gente coloca na orelha do paciente. Esse daí já coloca no dedo e na cabeça, tá? Lembrando que ele é um eletrodo de contato, ele não emite também nenhum tipo de radiação, tá? Que as pessoas podem ter medo, achando que pode ter algum tipo de radiação, mas não tem, tá? Ele é um aparelho não invasivo, tá? Então, retornando no terceiro passo, a gente vai fazer um treinamento da respiração. Por quê? Porque a respiração, ela ajuda a diminuir a frequência cardíaca, tá? Então, se a gente diminui a frequência cardíaca do paciente, a gente consegue estabilizar o paciente. Então, no terceiro momento, a gente vai fazer um treino de uma respiração controlada, tá? No quarto momento, é que a gente justamente vai utilizar esse equipamento. Esse eletrodo de contato, como você mencionou, eu coloco na orelha do paciente, tá? No momento que eu coloco na orelha do paciente, não estou conseguindo, mas deixa eu tentar aqui, vamos lá. Tá aqui. Caiu aqui desse lado. Tá, vamos lá. Eu coloco aqui na orelha do paciente, é porque eu não estou visualizando. Pronto. No momento que eu coloco na orelha do paciente, eu consigo verificar todos os sinais vitais do paciente, tá? As suas funções fisiológicas, né? O nível de batimento cardíaco que o paciente se encontra, a pressão arterial dele, como é que está naquele momento, né? O nível de respiração, como é que está naquele momento. Então, assim, eu consigo ver se naquele momento meu paciente, ele está ansioso ou ele não está. Através disso, ele vai se posicionar como a figura mostra de frente para um monitor, né? Essa figura só mostra o monitor que fica com a gente, que é justamente essas funções vitais que eu vou estar controlando, né? Que eu vou estar observando junto do paciente. Mas tem outro monitor que ele vai ficar de frente, tá? Esse monitor que ele vai ficar de frente vão ter alguns jogos eletrônicos, tá? Porque eu digo que o biofeedback, ele é uma ferramenta que ele une a tecnologia com a psicologia, tá? Hoje em dia, todo mundo está muito ligado à questão tecnológica. É celular, é computador, são jogos eletrônicos. Então, o biofeedback veio justamente como essa ferramenta de unir a tecnologia e a gente também poder trabalhar as demandas terapêuticas, tá? E aí, no outro monitor ficam jogos, é isso? No outro monitor ficam jogos, tá? E daí, vou dar só um exemplo. Vamos dizer que o paciente ele relate para mim na anamnese que ele gosta muito de jogos de corrida. Ah, Larissa, eu gosto muito de jogo de corrida, eu gosto muito de carro. Eu coloco um software, que o biofeedback ele tem vários softwares, tá? A gente trabalha com vários softwares. Eu coloco um software para ele de corrida, tá? Só que esse carro de corrida, ele só vai conseguir se locomover se esse paciente ele tiver o mais relaxado possível. Então, ele tem que estar menos ansioso. Quanto mais relaxado o paciente está, mais esse carro ele vai conseguir se locomover. Então, quando o paciente está com o nível de respiração estabilizado, ele está com uma pressão arterial no nível bom, tá? E ele está com um bom nível de batimento cardíaco, o carro ele vai sair do local, tá? Só que nesse momento o paciente ele vai passar também por vários desafios, porque a gente coloca alguns estímulos externos, tá? E esses estímulos é o quê? Vai ter alguns carros passando por ele, vai ter ruídos, vai ter muito barulho, que é justamente para esse paciente ele ficar inquieto, tá? É um estímulo externo, como eu falei, que a gente utiliza. Mas aí o paciente ele vai ter que, nesse momento, a gente vai utilizar algumas técnicas de autocontrole, tá? Para o paciente realmente ele ter essa questão do autocontrole, do autogerenciamento, mesmo diante daqueles estímulos, ele manter... Diante da diversidade para que ele mantenha o equilíbrio. Mantenha a calma, tá? Mantenha as funções vitais dele normalizadas, estabilizadas.
E daí, se naquele momento, tá, em algum momento ele fica inquieto, ele começa a apresentar um quadro ansiogênico, ele fica agitado, aí o que acontece? Esse carro ele começa a parar, ele começa a diminuir de velocidade. E se realmente ele ficar muito ansioso, esse carro ele para e enche de neblina. Então, justamente, esse jogo eletrônico, ele se torna dinâmico, ele se torna criativo justamente por isso. Porque ele fica olhando, é bem colorido, né? Realmente é um jogo, só que naquele jogo ele vai ter que ter o autocontrole, tá? Que joia, muito bacana. E daí, se ele passa por essa fase, vão vir outras fases, vão vir outras situações também, que ele vai ter que ter esse autocontrole, tá? Ok, então, olha, muito bacana essa nova ferramenta, né, que você trouxe aqui pra gente. Como você disse, há também o biofeedback para o tratamento de outras doenças, outras patologias, né? Mas bastante bacana essa metodologia. Eu queria que você pudesse deixar o teu contato, então, Larissa, para o pessoal de casa, de repente, estiver pensando, precisando de um tratamento desse. Essa ferramenta, né, uma ferramenta que é o biofeedback, eu trouxe ele através do meu orientador da USP, né, que é o Daniel Donadio, é ele que faz toda a adaptação do biofeedback aqui no Brasil, né, e daí eu trouxe para cá e ele se encontra lá no Centro Médico, Médico Emerson Casado, na antiga Avenida Jatiuca, é lá que a gente já está começando a iniciar a trabalhar com essa ferramenta terapêutica. Ok, a gente conversou aqui com Larissa Lins, psicóloga, mais uma vez, né, aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. É isso então, gente. Olha, com ou sem ansiedade, o nosso programa já está chegando ao fim. Para você, um beijo bem grande. Tenha uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente vai voltar a se encontrar, dessa vez com Mara Almeida. Um beijo bem grande, fique com Deus e até mais.